E eu peço para que você abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 8, verso 34 a seguir. É a escritura que vamos ler. Agradecidos pelo que Deus tem feito por nós. Agradecidos pelo que Deus tem feito por cada lar, por cada vida. E é interessante que na semana passada estávamos falando sobre o prazer de se ter paz em cultuar, enquanto muitos, nesses países perseguidos, onde os cristãos são ferozmente perseguidos, eles simplesmente não sabem a que hora que às vezes vão bater naquela porta, ou simplesmente arrombar e terminar com aquela reunião, e às vezes perderem tudo, ou mesmo a vida. E não sabem também se no próximo domingo ou no próximo culto estarão ali para cultuar. Esta é a realidade de muitos países, enquanto hoje nós podemos nos reunir, podemos dar as mãos, abraçar, nos assentar e poder louvar, adorar a Deus. Isso precisa, sim, ser colocado na sua vida como um ponto em que você analise, você prescrute, você observe o que você tem feito pelo que Jesus fez por você. É interessante porque às vezes nós vemos pessoas dizendo: olha aí os terremotos, a volta de Jesus está para acontecer. Talvez o grande desgosto de Deus para com as pessoas é o quanto as pessoas se esfriam quando simplesmente não passam por nenhuma prova, por nenhuma dificuldade, e em contrapartida, quando as provas parecem são mais duras e mais firmes, parece que aquelas pessoas, elas se dispõem, se põem a fazerem por Cristo muito melhor do que aqueles que confortavelmente podem adorar ao Senhor, louvar e dizer que são cristãos. Então, esta manhã realmente confirmou aquilo que estamos tentando realmente trazer, o cuidado que precisamos ter em olhar para a cruz e ver que aquele sacrifício não foi simplesmente de graça. As pessoas, mas é de graça. Não foi de graça, custou a própria vida do Filho de Deus. Não foi de graça. A graça, sim, é um presente de Deus para aqueles que se rendem à cruz. Então, foi muito bom, e eu gostei da maneira como a Aline trouxe aí a sua inspiração em sermos testemunhas, e o pastor Rogério vem com o tema testemunhas, como ser uma testemunha, como devemos ser testemunhas. Isso tudo deve ser analisado, deve ser observado e deve ser colocado à nossa frente, e observar: meu Deus, eu sou uma testemunha, eu tenho sido realmente uma testemunha. E nesta noite eu gostaria de trazer aqui aos nossos corações, aos nossos pensamentos, como ganhar este mundo. Como ganhar este mundo e não perder a alma. É um pensamento que nós vamos discorrer aqui nesta noite. Como ganhar o mundo sem que venhamos perder as nossas almas, sem que venhamos levar as nossas almas à perdição eterna. Então, em Marcos 8, verso 34, nós temos um texto em que Jesus chama a multidão e os discípulos e diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A pergunta que Jesus faz aos seus discípulos, àqueles que o seguiam, àqueles que usufruíram da multiplicação do pão, do alimento. Então Jesus disse: que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e vier perder a sua alma? Dentro desse texto vamos procurar entender
o que é este mundo, o que é esta alma e como perder a alma, ou como ganhar o mundo e não vir perder a sua alma, já que ganhar o mundo faz parte de um processo, e a verdade é que todos estamos no processo de ganhar o mundo. Mas antes de saber que processo é esse, precisamos entender que mundo é esse, o que Jesus está querendo dizer. E quando nós, como já tem sido dito em vários cultos, o texto que nós temos em nossas Bíblias, seja ela qual for a tradução, NVI, João Ferreira de Almeida, mais ainda, né? É um texto mais complexo de ser entendido ainda, João Ferreira de Almeida, a NVI com um pouco mais de praticidade, a nova versão, a NVT, mais fácil de entender. Então, sem mudar o sentido, o texto ou o próprio contexto, mas mesmo que tenhamos estas várias traduções, nós temos que entender que algumas palavras nós teremos dificuldades de trazer a verdadeira interpretação daquilo que Jesus, os apóstolos, os profetas ou quem escreveu realmente queria trazer. Esse verso 36 é um texto que, lido de forma superficial e geral, é um texto que nós consideramos muitas vezes ser o texto dos outros, né? Que texto é esse? Aqueles textos bíblicos que muitas vezes são usados para os outros, para num momento ou outro, um pai dizer para um filho, ou um filho dizer para um pai, ou um amigo dizer para um amigo, ou o funcionário dizer para o patrão, né? Olha, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então é um texto que dificilmente nós trazemos para nós. Nós procuramos compreender o que é este mundo, o que é esta alma, como esta alma é perdida, como perdemos a alma no processo de ganhar este mundo. Então tudo isso são coisas que devem ser observadas em apenas um verso, verso 36 de Marcos 8, um dos textos muito usados para os outros, para quando você achar conveniente, alguém de repente está ali conseguindo conquistar, galgar degraus maiores do que aquilo que você pensa que é anormal, conseguindo acumular mais do que você imagina que poderia, conseguindo alcançar degraus da sociedade, deste sistema do mundo sociocultural, conseguindo mais dinheiro, conseguindo mais carros, mais casas e ganhando este mundo. E aí você tem a frase pronta: o que adianta o homem ganhar o mundo e vir perder a sua alma? Enquanto que, quando nós lemos Mateus capítulo 5 e tantos outros textos, que nós consideramos o texto meu, né? O texto nosso. Olha, as bem-aventuranças falam muito comigo, né? As bem-aventuranças, bem-aventurado que chora, pois serão consolados, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque dos tais é o reino dos céus, bem-aventurados os humildes de coração, bem-aventurados que são injustiçados. Olha, esse é o meu texto, enquanto que Marcos 8,36 é o texto dos outros. É o texto que eu uso quando eu acho que alguém está ganhando o mundo de forma muito exacerbada e de repente eu preciso alertar ele. O que adianta o homem vir ganhar o mundo e perder a sua alma? Mas aí, o que precisamos fazer é começar a olhar para esse texto e pensar: e se, em vez de eu olhar para Mateus 5, com as bem-aventuranças, e começar a olhar para aquele texto e ver nas pessoas, associar, conectar as bem-aventuranças aos outros, e aqueles textos que eu tenho para apontar o dedo aos outros, usar para mim mesmo? E se eu começar a inverter estes textos bíblicos que você tem de cor, quando você quer
às vezes, apontar o defeito de alguém, você já tem o texto pronto, você já tem o versículo pronto. E se você começar a pegar esses textos e trazer estes textos para você, e aqueles textos que você considera seu, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e começar a olhar para o seu vizinho que você considera indigno e dizer, o Senhor é pastor dele também. Usar esses textos para os outros, as bem-aventuranças para os outros, e aquilo que você considera ser textos que corrigem as pessoas, trazer para si. Então hoje nós vamos trazer Marcos 8,36, não é para o patrão, não é para o vizinho que está ficando rico, não é para aquele irmão que está simplesmente ganhando a vida financeiramente, não é para aquele irmão que tem chácara, para aquele irmão que tem fazenda, para aquele irmão que tem muito gado. Olha, o que adianta o homem ganhar a sua vida e perder a sua alma? E nós vamos então trazer esse texto para nós e dizer assim, você vai falar o seu nome. O que adianta você, Júnior, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas eu não estou em busca de ganhar o mundo. Sim, estamos. Nós estamos no processo de ganhar o mundo. Mas primeiro nós temos que entender o que é mundo. O que é este mundo que Jesus está falando, já que dentro dos textos, centenas de vezes que Jesus trata, Paulo trata, Pedro trata do mundo, eles usam apenas uma palavra que diz respeito, às vezes, ou traz 3 significados ou mais diferentes. Que mundo é esse? Bom, em primeiro lugar, existe um mundo que é a criação. Existe um mundo que é a Terra, o universo, o Sol, as galáxias. Existe um mundo que é este sistema ordenado, que é o universo criado por Deus e que é regido por leis naturais, como a lei da gravidade, a lei da ação, da reação, enfim, tantas leis que regem este mundo, que é o universo, que é a Terra, que é as estrelas, ou são as estrelas, são as galáxias, é tudo isso que você vê aí na superfície da Terra. Isso é um mundo, é um dos mundos. E quando a gente olha para esse mundo, a gente vai em João 3,16, e a gente vê que Jesus está falando desse mundo. Em João 3,16, ele não está falando simplesmente deste mundo, desta sociedade, ou ele não está falando do sistema que está dominado pelo pecado, mas em João 3,16, ele está falando de um mundo que é a humanidade. Nós vimos que o mundo pode ser esse sistema, esse universo, né, tão ordenado, tão bem estruturado, tão organizado que Deus criou. É um mundo, isso é um mundo. Então, você quer ganhar esse mundo? Maravilha nós ganharmos esse mundo. Maravilha se você receber esse mundo por herança. E lá em Salmo capítulo 37, o salmista diz assim, olha, os justos receberão a terra por herança. Então não tem por que você não querer ganhar esse mundo. Esse mundo você precisa correr atrás. Essa terra, essa criação, esta galáxia, essas estrelas, este universo, você pode ganhar. Agora, que mundo é esse então que Jesus está dizendo? Que adianta o homem ganhar o mundo? A segunda maneira, a segunda forma de ver o mundo na Bíblia Sagrada, João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Espera aí, então Deus ama o mundo e você não pode ganhar o mundo? Que mundo é esse que Jesus está falando que Deus amou tanto? Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que mundo é esse? São as pessoas que habitam o mundo criado. São as pessoas que habitam a terra que Deus criou, que é parte deste mundo. Então, existe um mundo universo, existe um mundo pessoas, humanidade.
E sabe de uma coisa? Lá em Marcos capítulo 16, verso 15, Jesus disse que nós devemos ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Então todos nós estamos no processo de ganhar o mundo. Interessante, né? Mas ele falou, que adianta ganhar e vir perder a sua alma? Porque na verdade ele não falou para você não ganhar o mundo. Ele falou, cuidado, porque no processo de ganhar o mundo, no processo de enriquecer, no processo de dominar reinos, no processo de comprar tudo, no processo de ter poder, no processo de crescer, seja a forma que for, no processo, muitos vieram a perder a sua alma. E o que é esta perdição da alma, já que este mundo pode ser o universo criado por Deus, tão bem ordenado. Este mundo pode ser pessoas, humanidade, que vivem sobre esta terra. Este mundo pode ser um sistema sociocultural, político, que está dominado pelo pecado e pelo diabo, e que são regidos, que é regido, né? Este mundo que é regido por leis que dizem que você precisa cobiçar bens materiais mais do que o outro, que você precisa ter mais, que você precisa se colocar numa posição maior do que o outro. Então este mundo que é considerado sistema social, cultural, político, em que o diabo dominou tudo, em que o pecado dominou tudo, e que tudo que você for fazer é para ser melhor do que o outro, para ser maior, é para ganhar mais, e para você chegar a um fim, não importa a maneira, não importa os meios, que você vai chegar ao fim, que você vai conquistar, que você vai ser aquilo que você quer ser, fazer ou ter, não importa os meios. Estas são as leis que regem este sistema sociocultural, político, que é este mundo que Jesus fala em alguns textos, e nós temos aqui em João, ou 1 João, capítulo 2, verso 15, João, o próprio apóstolo, dizendo que nós não, 1 João, lá no finalzinho, capítulo 2, no verso 15 ele diz, não amem o mundo, nem o que nele há. Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Que mundo é aquele? Deus amou a humanidade. Aí João vem e fala, não amem o mundo, nem o que nele há. Não amem o mundo, não amem o sistema político, cultural, social, que está dominado pelo pecado, que está dominado por vícios, que está dominado por pessoas que simplesmente têm como objetivos, têm como motivação a soberba, a cobiça. É esse mundo que João está dizendo, não amem este mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo e o que há no mundo, o que é? Cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação de bens, ambição, aparência, poder. Nós vimos então que o significado desse termo mundo pode variar. Você não tem que odiar a natureza, você não tem que odiar as montanhas, você não tem que odiar o mar. Eu não posso ir para o mar porque João falou que eu não posso amar o mundo. Ora, se essa terra será dada por herança aos justos, você tem que amar essa terra. Você tem que amar a natureza, você tem que amar as árvores, tem que amar os rios, você tem que amar o mar, você tem que amar as belezas da natureza e o que nela há, sim. Você tem que amar sim a humanidade, que também é o mundo que Deus amou. Você precisa amar e realmente buscar ganhar este mundo que é a humanidade.
isso é um processo que é o dever de cada cristão, ser uma testemunha, amar a humanidade ao ponto de fazer pela humanidade aquilo que Cristo fez. E nós vimos aqui, quem procurar salvar a sua vida, vai perder. E quem que ganha a vida? Aquele que se desprende dos seus próprios interesses, dos seus cuidados, seus autocuidados, do cuidado de si mesmo, e entende que o maior cuidado vem de Deus. É esse, que ao perder a sua vida, resgata, ganha a sua alma. Então, quando nós vemos que o que é o mundo, nós entendemos que nós não temos que odiar as pessoas, nós não temos que não buscar ganhar as pessoas, temos sim que buscar ganhar a humanidade para Cristo, temos que buscar ganhar esta terra, que é a herança daqueles que são justos e que vivem nela. Os justos herdarão a terra, mas os ímpios dela serão arrancados. E às vezes nós vemos pessoas simplesmente tentando levar pânico às pessoas, criando situações como se a volta de Jesus está prestes a acontecer, porque um terremoto aconteceu, muitas pessoas morreram, realmente precisamos nos compadecer e orar por estas pessoas. Na última sexta-feira, um terremoto de escala bastante alta, magnitude acima de 7, 2 terremotos para ser mais exato, lá na Venezuela, destruiu parte daquele país, daquela cidade, e a gente precisa se compadecer. Agora, gente, muito cuidado com pessoas que simplesmente usam a dor, a morte, ali o sofrimento das pessoas, para simplesmente tentar se propagar na internet como um profeta, como algo. Olha, eu falei que Jesus estava voltando. Gente, o que tem a ver um terremoto na Venezuela com a volta de Jesus? Vocês sabem quantos terremotos são previstos anualmente, não agora, para acontecer por ano? Previsão mesmo, e acontece. No final do ano, talvez mais, provavelmente sempre mais, jogam sempre abaixo. Vocês sabem quantos terremotos estão previstos para acontecer no ano de 2026? Vocês sabem quantos? 120 mil terremotos. A gente precisa começar a sair dessa bolha religiosa, evangélica, desalmada. A igreja evangélica está perdendo a alma. A igreja evangélica está se tornando desalmada em simplesmente levar as pessoas a um engano, simplesmente para poder fechar num círculo e dizer: olha, está vendo, é a volta de Jesus, aí vamos trazer as pessoas para dentro da igreja. Gente, o medo não vai levar ninguém à salvação, não vai. Deus conhece o seu coração, não é aquela corrida de volta para as igrejas, porque aconteceu um terremoto na Venezuela, e 20 mil terremotos vão acontecer no ano de 2026. É lógico que nem todos com escala, com magnitude tão alta. Magnitudes mais altas são menos. 100, 150 terremotos, mais de 3, da escala Richter até 8, milhares. E não é Deus que está pegando lá e sacudindo a Venezuela, castigando ela por causa do Maduro. Não era para mim entrar nisso, mas já que eu entrei, ô Michael, se for possível, sabe por quê? Porque eu acho que a verdade sobre os fatos precisa ser dita para que a gente não fique simplesmente desesperados, enviando vídeos, olha a profecia, olha a volta de Jesus. Eu entendo o seguinte: a pessoa que simplesmente corre para a igreja depois que acontece o terremoto, com medo da volta de Jesus, Deus está vendo tanto o coração daquela pessoa, que aquela pessoa vai ser uma daquelas que ele vai falar assim: apartai-vos de mim, eu nem te conheço, você está correndo para a igreja por causa de terremoto? Não te conheço não. É igual a mulher está no barzinho lá na esquina, o marido está viajando, ele ia voltar semana que vem, ela descobre
Ou meu marido vai voltar, ela corre para casa. Que isso? É igual os crentes estão fazendo. Corre para a igreja, terremoto. Não foi não, vamos embora para o bar de novo. Corre para a igreja, aconteceu um tsunami. Se for possível, Marco, eu vou ver se eu consigo te mandar 2 imagens. Não sei se eu vou conseguir. Eu queria que você projetasse aqui no telão, porque eu acredito que a verdade liberta a gente, a verdade, em todos os sentidos, viu, gente? Em todos os sentidos, a verdade liberta. Ah, mas é Bíblia isso, pastor? Não, mas é a verdade. É a verdade, é o fato sobre aquilo que... Deixa eu ver se eu consigo mandar. Mandei, consegui. São 2 imagens, viu, Maico? Se for possível projetar a primeira, depois a segunda. Meu Deus, a tecnologia é fantástica. A gente consegue bolar uns slides na hora do culto. Ó. Isso, são 2 imagens. Eu gostaria de mostrar isso aqui para vocês, o que é a nossa terra, essa terra que a gente vai herdar. Já que o mundo é esse sistema ordenado de galáxias, de planetas que Deus criou, é a humanidade que vive sobre essa terra, na superfície dessa terra, ou é um sistema, esse sistema cultural, social, político, que engana as pessoas, que levam as pessoas a simplesmente viverem motivadas por desejo, por ambição, e simplesmente desconsideram a sublimidade da intuição, né? de ser intuitivo. Nós ouvimos nessa manhã, ele simplesmente foi intuitivo, ele ouviu algo que estava falando com ele, mas esse mundo social diz assim: esquece a intuição, seja racional, você é o centro do universo. Então é isso que nós precisamos trazer aqui nesta noite. Não é você que é o centro do universo, é Cristo que é o centro de tudo, e nós estamos simplesmente buscando servir este que é o centro de tudo. Ele é o centro, Ele é o sol da justiça, Ele é aquele que traz luz e calor a nós os cristãos, essa luz e calor espiritual. O primeiro, antes, esse aí vai ficar confuso. O primeiro, eu te mandei 2, não foi? Esse, tá. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem ano que chega a ter 40 mil terremotos no mundo. É uma média de 50, 60 terremotos por dia. Hoje teve 50 terremotos já no mundo. Então, não vamos simplesmente ficar assustando as pessoas com esses agoureiros. Porque eu sei que o meio religioso é assim, eles se movem através disso. E eu não estou falando que Jesus não está às portas, não é isso. Eu estou falando que o grande sinal de que o mundo está corrompido não é o terremoto na Venezuela, é a falta de cuidado, de zelo que as pessoas estão tendo com a palavra de Deus. Venezuela está mais ou menos aqui, né? Aqui em cima. Se vocês olharem esses riscos aqui, ó, são riscos, está vendo? Isso aí são placas que estão soltas uma das outras. Soltas. Elas são independentes. São placas sul-americanas, africanas, são placas. São dezenas de placas. Aqui são as principais apenas que existem no mundo. Aqui em cima, bem aqui nessa placa do Caribe aqui, com essa sul-americana, bem aqui, aconteceu o terremoto essa semana. Bem aqui. Movimentação de placas. E acabou trazendo aquele desastre, aquela tragédia que aconteceu ali. Essas placas, elas estão sempre em movimento. Sempre. E às vezes vai acontecer. Os órgãos que monitoram, né, a movimentação dessas placas, principalmente, quando é lá no meio do oceano é diferente, mas quando é em cima do continente, quando essas linhas passam em cima do continente, como essa aqui, ó, essa linha que é chamada a falha de San Andreas, não sei se vocês já ouviram falar dela, falha de San Andreas, isso aqui é a Califórnia, ó. Aí é onde os agoureiros falam: a Califórnia vai afundar, já ouviram isso? Os tubarões vão nadar. Já ouviram isso, gente? Ou só eu que ouvi isso? Teve um terremoto em 1906, naquela falha de San Andreas ali, ó, que
a cerca, em 1906 isso aconteceu, a cerca antigamente eles não tinham todos esses recursos que tem hoje para medir, né, a magnitude dos terremotos, enfim. A cerca de uma fazenda, ela simplesmente recuou, se não me engano, ela estava aqui, a cerca, ela fez isso aqui, ó. Essa falha de San Andreas, ela não, ela lá, o Michael já encontrou ela. Essa falha de San Andreas, ela está em movimentação há milhares de anos. A Califórnia não vai afundar. É um mito. Eu tenho até, Michael, deixa eu ver aqui, tem um site, que isso aqui eu estou falando com pessoas pela internet, eu não sou autoridade para isso, mas existe autoridade, e existe hoje sites, né, que levam a gente a entender muito melhor as coisas. Ah, pastor, como é que você soube disso? Simplesmente no USGS, que é um órgão de serviço geológico dos Estados Unidos, que monitora grandes parte dessas placas do mundo inteiro, as movimentações, os terremotos diariamente que acontecem. Lá você vai ver quantos terremotos já aconteceu hoje e onde. Direitinho o ponto onde aconteceu o terremoto. Por que eu estou dizendo isso? Para que a gente comece a ser mais sábios nas nossas conversas, que a nossa religiosidade não seja não supere tanto aquilo que a gente entende que quando Jesus disse assim, haverá guerras, rumores de guerras, acontecerão terremotos, mas não é o fim, é o princípio das dores. Aí um monte de agoureiros de profetas, eu disse que ia haver terremoto. Gente, se eu quiser profetizar aqui terremoto, eu profetizo hoje, e amanhã vai estar acontecendo. Daqui um mês vai estar acontecendo. Vai acontecer, os terremotos vão acontecer. É possível o mundo barrar os terremotos? Impossível. A terra é uma bola de fogo. As pessoas falam assim, como é que a terra vai pegar fogo? Gente, se o fogo do interior da terra, com aproximadamente 600 mil graus Celsius, é a temperatura da superfície do Sol. Se esse fogo do interior da terra sair um pouco por essas frestas, né? Isso aqui são placas mesmo, placas separadas que ficam em pleno movimento, sempre movimentando, ou elas movimentam assim, ou elas se chocam, ou elas simplesmente se afastam, como está acontecendo ali no San Andreas, que é uma falha. Quando a gente começa a entender um pouco mais, que veja jogar a próxima imagem, fala assim, como é que eles descobriram que existem essas placas? Você está vendo esses pontinhos pretos? Vocês estão vendo as placas, o formato das placas? Esses pontinhos pretos assim, ó, mais concentrados. Ó, aqui a divisão, tá vendo? Isso tudo é monitoramento. Essa aqui, ó, é a quantidade de terremotos que já aconteceu, milhares. Aqui é um lugar muito forte em terremotos. Aqui é o terremoto no meio do oceano. Terremotos, pontinhos espalhados nesse mundo inteiro, terremotos. E me vem a igreja evangélica e fala para entrar em oração, porque Jesus está voltando, porque aconteceu um terremoto na Venezuela. Na verdade, nós devíamos ter vergonha. E pensar assim, não é por causa do terremoto na Venezuela, devemos orar por eles lá. Mas como é que está a minha vida? Será que eu estou simplesmente ganhando o mundo, perdendo a minha alma? E achando que quando eu volto para a igreja na correria, né? Vão voltar todo mundo porque aconteceu um terremoto. Milhares de terremotos estão acontecendo ao redor de todo mundo. E vai continuar acontecendo. Pessoas vão continuar morrendo. Mas que interessante. Olha, o Brasil não tem terremoto. Tem às vezes. Acontece às vezes, pequenas falhas. Mas graças a Deus, o Brasil não está sobre uma divisa dessas placas. Por isso aqui somos um país com tanta paz. Sem problemas. Então foi um castigo para a Venezuela? Não é castigo para a Venezuela simplesmente. Ela está simplesmente sobre a divisão de 3 placas tectônicas que estão todo o tempo trabalhando, se movendo. Que mundo é esse que nós estamos? Que terra é essa? O que é terra? O que é isso? Por que Deus permitiu isso? Por que essas coisas estão ali no subsolo dessa terra, se movimentando todo o tempo? Por quê? Porque é a maneira de Deus realmente trabalhar com essa humanidade. Nunca vai haver paz em relação aos terremotos. Nunca
vai haver paz em relação aos terremotos que acontecem no mundo. Seja quantos anos, se ainda houver milhares de anos pela frente, os terremotos continuarão acontecendo diariamente, 50, 60 terremotos por dia. Nós não estamos livres disso. Agora, a pergunta que fazemos é: estamos querendo ganhar a terra? Estamos querendo receber a terra por herança? Ou nós estamos tentando ganhar as pessoas para Cristo? Ou estou tentando ganhar este sistema corrupto, dominado pelo pecado, pelo diabo, sujeito a leis imorais ao ponto de fazer com que você simplesmente busque ganhar e nunca olhar para o próximo? Como disse Jesus: ame a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Nós ouvimos muito isso nesta manhã. Para que falar sobre isso? Para que falar sobre terremoto? Deixa as pessoas correrem para as igrejas. Então, gente, não é o fato de correr, o fato é qual o motivo, qual a motivação. Qual a motivação está sendo gerada nas pessoas para colocar o joelho no chão e orar, com medo de um tsunami, de um terremoto, de uma situação que possa agravar a vida na terra? Não é isso. Cristo, o Filho de Deus, Ele nos pede que nós venhamos amar a Deus com todo o coração, com todo o amor, com toda a força, com todo o entendimento. Não é simplesmente correr de um risco de morte para então se converter a Cristo. Não é isso que Ele quer. Ele quer um coração realmente rendido. Ele quer um coração realmente que olha para Deus e vê em Deus aquele que cuida, aquele que protege. E então você se entrega aos pés de Cristo e você diz: eu não consigo me guiar, me levar, eu não consigo me livrar desses terremotos, eu não consigo correr da fúria que a terra tem para causar em toda a humanidade. É uma fúria da terra, é a fúria que a terra tem, e ela vai atingindo a humanidade. Milhares de anos os terremotos estão acontecendo e vão continuar. Tira o foco da soberba, tira o foco da vaidade, tira o foco da lascívia, tira o foco da luxúria, tira o foco do adultério, tira o foco do pecado. Mas olha, Jesus está voltando. Por quê? Porque aconteceu um terremoto na Venezuela. O que é alma? Já que, aqui em Marcos, ele disse que o que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? O que é alma? Paulo fala de essa tríade, né? Corpo, alma e espírito, que devem ser irrepreensíveis para a vinda de Cristo. Corpo, alma, espírito. Tem gente que o corpo está prontinho para a volta de Cristo, mas o espírito e a alma estão corrompidos. Não adianta. E quando eu falo assim, está prontinho, quando o corpo está prontinho para a volta de Cristo, estou dizendo entre aspas e de forma irônica, porque não adianta nada eu simplesmente achar que me vestir, eu não corto o cabelo, eu não faço isso, não faço aquilo. Meu corpo está prontinho para a volta de Cristo, o espírito manchado, a alma corrompida. O que é a alma? Alma, os gregos, na escrita de Paulo, na escrita de Pedro e próprio Jesus, é psique. Psique é o que significa alma. Alma é a sede das emoções. Isso é alma. A alma é a sede da sensibilidade. É aquilo que são formações, é o resultado daquilo que o seu consciente e o seu inconsciente compõem, formando a sua mente, fazendo de você um ser individual, criando em você uma personalidade única. Isso é alma. O corpo é isso aí que você está vendo, que machuca, que às vezes está doendo, e às vezes você não consegue andar porque o corpo está doendo, porque a musculatura não está legal. Este é o corpo que você cuida. E essa sede das emoções, como que você está cuidando dela?
Como que você cuida da sede das suas emoções, daquilo que compõe a sua sensibilidade, daquilo que compõe os seus sentimentos, aquilo que compõe a maneira como você age. E quando você olha para esta sede das emoções, a alma que Jesus falou, não perca ela. Mesmo no processo de ganhar o mundo, a gente entende que o corpo e o espírito são conectados através exatamente da alma. E o que é a perdição da alma em vida? Já que eu não estou falando da perda da alma de forma eterna, escatológica, do inferno com lago de fogo, não é isso. O que eu estou dizendo, o que Jesus disse é, a perda da alma em vida é a incapacidade de amar. Quando você conquista, quando você alcança, quando você realmente chega no objetivo que você chegou, e você chega lá, e a partir de então, você começa a viver um processo e uma incapacidade de amar, e aí você então conquistou reinos e perdeu a alma. Chegou onde queria, perdeu a alma. Como perder a alma? Simplesmente perdendo a capacidade de amar. Porque quando você alcança, talvez a incapacidade de amar, e a gente vai lá para Gálatas, e a gente vai analisar o que essa incapacidade de amar gera, produz: imoralidade sexual, impureza, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia. Mas ganhou o mundo, mas conquistou reinos, comprou tudo o que queria, perdeu a alma, entrou numa incapacidade de amar, a ausência do amor levou à idolatria, levou ao ódio, à imoralidade sexual, aos ciúmes, à ira, ao egoísmo, às dissensões, às facções, à inveja, levou ele à embriaguez. Levou ele e ela às orgias e coisas semelhantes, a incapacidade de amar, a perda da alma em vida. É interessante, estava conversando com uma pessoa essa semana e perguntei para ela que tem em casa a experiência de ter uma pessoa perdendo a vida. É como se aquela pessoa tivesse, vamos explicar melhor. Ela tem duas pessoas em casa, uma está morrendo no sentido de morrer em vida. Vamos ver se vocês entendem. Morrer em vida. E a outra está morrendo na vida, né? Ou seja, está perdendo a vida. Um está morrendo em vida, está com saúde, está bem, mas morto. Dominado pelo pecado, dominado pelo mundo, morto em vida. E a outra está morrendo na vida, ou seja, está perdendo a vida mesmo, está perdendo esta vida, está saindo deste corpo. Eu perguntei, falei, o que dói mais? A morte em vida? Perder a alma em vida? Ou perder a vida para a morte, né? Ela falou, as duas, a dor é muito perfurante, cortante, porque enquanto você perde alguém para a morte, e quando você perde alguém para a morte ainda em vida, né? Ou você perde para a morte, e você perde a outra pessoa, você sabe que ela está viva, você sabe mais ou menos onde ela está, mas ela está morta. A alma dela está morta, em vida. As suas tomadas de decisões, suas emoções, a sua lucidez, morreu. Ela disse, não tem dor maior, as duas dores são as mesmas. Mesmo alguém vivendo, mas perdendo a sua alma em vida, a mesma dor de perder alguém para a morte, para a sepultura. Isso uma mãe me disse essa semana. E ela tem estes dois exemplos em casa. A dor é a mesma. Nós estamos no processo de ganhar o mundo.
de ganhar a terra, de ganhar o universo, de ganhar as galáxias, de ganhar tudo isso que Deus nos presenteou. Nós estamos no processo de ganhar a humanidade, através de algo que nós fazemos, um pouquinho que fazemos aqui, ajudando lá no Paquistão, um pouquinho apenas, ajudando ali na Europa, ajudando no Brasil, ajudando onde quer que seja, no bairro João Brás, onde quer, não precisa dessa magnitude toda, mas um pouquinho que eu faço no meu bairro, eu estou cumprindo o que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Mas muito cuidado para que no processo de ganhar o mundo, você não venha perder a sua alma em vida. Perder a capacidade de amar. E às vezes a coisa é tão pesada, que às vezes você consegue galgar degraus que você sonhava galgar, e quando você consegue, você passa a desconsiderar, você passa a deixar de amar pessoas que às vezes estão do seu lado, que ajudaram você. Sabe o que está acontecendo? Você ganhou mesmo o mundo e você acabou de perder a sua alma. Você deixa de amar pessoas que te ajudaram, que foram trampolim, que te ajudaram a subir, a galgar, a subir esta montanha, te ajudaram a tomar fôlego, e de repente você consegue chegar lá em cima e você começa a ser tomado por uma incapacidade de amar aqueles que estiveram com você na dor, na dificuldade, simplesmente perde a capacidade de amar. Chegou no topo da montanha e perdeu a alma. Marcos 8,36 precisa ser para você hoje, precisa ser para mim hoje, não é para o patrão, não é para o ricaço da esquina, não é para o tio rico que simplesmente enriqueceu, não, o Marcos 8,36 é para você, porque você está no processo de ganhar o mundo, pode ganhar o mundo, pode ir atrás de ganhar o mundo, mas eu digo uma coisa, não perca a capacidade de amar. Porque a capacidade de amar, conforme estamos lendo aqui em Gálatas, a capacidade de amar faz com que você produza o fruto do Espírito, que é a alegria, produza paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O amor produz o fruto do Espírito. E a incapacidade de amar produz as obras da carne. E Jesus está dizendo: que adianta você ganhar o mundo? Se você pensa que ao ganhar o mundo vai perder a sua alma, se entrega. Fique onde você está. Peça misericórdia para Deus e diga: olha, eu não consigo cumprir o que o Senhor está dizendo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Eu tentei uma vez, eu me corrompi, eu me ensoberbeci. Eu cresci sobremaneira e achei que era maior do que os demais. Eu não consegui. Pede a Deus misericórdia, pede a Deus sabedoria, que você conseguirá ganhar o mundo e não perder a sua alma. Jamais permita perder a sua alma em vida. Quando você perceber que você não está conseguindo amar nem os mais próximos de você, quando você perceber que não está sentindo empatia, amor, consideração por aqueles mais próximos de você, saiba de uma coisa: você está no processo de perder a sua alma. Isso é a perda da alma em vida. E a perda da alma, de forma escatológica, eterna, a perda para o inferno, para o lago de fogo, é simplesmente separação eterna de Deus. A perda da alma em vida é algo que tem como remediar, voltar atrás, pedir misericórdia em vida ainda. Senhor, eu estou perdendo a minha alma, eu estou perdendo o amor pelas pessoas, estou perdendo a consideração, eu não me importo mais com ninguém, eu não me importo mais com o congregar, com estar unidos, em dar força um para o outro, não estou importando com nada disso. Você está perdendo a sua alma. Você está perdendo a sede das suas emoções. Você está perdendo aquilo que é a conexão entre o corpo e o espírito. Você está perdendo aquilo que é o alvo do espírito. O espírito faz você ter contato com Deus. A carne, a materialidade faz você ter contato com esta terra, com as pessoas. Ambos têm a alma como a sede de todas essas emoções, para que a sua tomada de decisões sejam firmadas em quê? Simplesmente na sua materialidade, naquilo que você pensa que é, ou em Deus, o qual o seu espírito faz contato?
essa conexão que é a sua alma, não perca ela. Não perca ela para o mundo, para o sistema político, social, cultural, dominado pela inveja, pelo pecado, pela indiferença, pela injustiça, pela falta de amor. Eu convido você a se colocar de pé agora e olhar para dentro de você e você analisar: há em mim a produção, a geração de amor, de alegria, de paz, paciência? Perco a paciência fácil? Será que você não está perdendo sua alma? Amabilidade já não tenho mais, bondade nem se fala, fidelidade já ficou muito tempo para trás. Será que você não está perdendo sua alma, mesmo ganhando o mundo? Mesmo em busca de ganhar o mundo, de ganhar as coisas que você tanto propôs? Será que há mansidão? Será que há domínio próprio? Se não há, eu peço para que você feche seus olhos e ore, pedindo a Deus: Pai Celestial, nós estamos nesta noite clamando ao Senhor, ó Pai. Sim, nós estamos no processo de ganhar o mundo. Nós estamos no processo de ganhar esta humanidade para Cristo. Estamos no processo de ganhar esta terra, este universo tão ordenado, regido por leis naturais tuas, ó Pai. Estamos no processo de receber esta terra por herança, Pai. Mas não podemos perder as nossas almas. Não podemos deixar que as nossas almas sejam vituperadas, sejam rendidas pela sociedade, pelo pecado, pela injustiça, pelos desejos, pelas cobiças dos olhos, da carne, a soberba da vida. Não, não é isso que nós estamos buscando. Nós estamos buscando mais pessoas para o reino de Deus. Estamos buscando mais pessoas para mais próximos de Deus. É isso que estamos buscando nesta noite. E se você sente que está perdendo a sua alma com o seu comportamento, com a sua maneira de tratar as pessoas, com a sua maneira de olhar para as pessoas, peça misericórdia a Deus, peça misericórdia. Não perca a sua alma em vida, não perca a sua alma vivo, não deixe que a sua alma morra, não deixe que os seus sentimentos morram, que suas emoções, não deixe. Permita que o Espírito Santo seja aquele que está com um manche, com um volante na mão desta alma. Permita que o Espírito Santo seja aquele que guia a sua alma nas suas tomadas de decisões, nas suas escolhas, naquilo que você vai falar, na maneira como você vai agir, e deixe que Deus seja o condutor, seja o guia, seja o GPS, para que esta alma não venha a ser perdida no processo de ganhar o mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Em nome do Senhor Jesus, amém. Tenha saúde, tenha força, tenha vigor, tenha uma semana abençoada, tenha Cristo no seu coração, guiando você, ajudando cada dia mais. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, seja com você. Abençoe, despeça e volte para a sua casa abençoado, cheio de vida, cheio de vigor. E que a paz de Deus seja contigo, meu irmão, minha irmã. Você pela internet, você que nos prestigiou nesta noite, Deus te recompense.